Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma segunda-feira, 28 de março, estamos aqui para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e desde já convidamos você a participar. Deixe a sua mensagem, compartilhe, divulgue a palavra para que outros também possam ser alcançados. Convidamos a todos para ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco esses demais textos que estaremos lendo e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração, que o Espírito de Deus possa tocar em cada vida e que cada um possa ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. Hoje, nossa transmissão aqui pelo Facebook, também, irmãos, no decorrer da semana, que o vídeo estará sendo disponibilizado também ali pelo canal Mensagens Restauradoras no YouTube. Você poderá assistir e divulgar para aqueles que têm dificuldade de acessar pelo Facebook, poderá ver também pelo YouTube. A palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós lemos esta palavra, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, parece uma sentença. Todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte passa por todos os homens. E o pecado, ele separa o homem de Deus. Profeta Isaías, capítulo 59, profeta Isaías, versículo 1 e 2, diz assim. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Então o ouvido do Senhor não está agravado, não está tapado, a mão do Senhor não está encolhida, Ele está pronto para salvar, pronto para ouvir. Mas o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado separa o homem de Deus. E o que é pecado? Muita gente se ouve falar em pecado, e às vezes quando se trata de pecado, fala em pecado, as pessoas pensam que pecado é apenas homicídio, apenas se entrar para a prostituição, para drogas, para o ilícito, segundo a sociedade. Mas pecado é todo tipo de desobediência. Então, todo o ensino bíblico, toda a doutrina, todos os mandamentos do Senhor é para ser obedecido. Quando deixamos de obedecer, estamos pecando. Quando você deixa de cumprir a ordem do Senhor, os mandamentos, os ensinos do Senhor, o dever do cristão, automaticamente você está pecando. E todo homem está sujeito ao pecado. E em Adão todos pecaram. E nós encontramos aqui, todos pecaram, e a consequência do pecado é destituídos estão da glória de Deus, separados de Cristo, condenados à perdição. E o que fazer? Como podemos escapar da condenação? Uma vez que o homem foi destituído, foi separado de Deus, Deus, na sua misericórdia, se fez homem para resgatar o homem do pecado.
E nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então esse é um dos pontos que nós precisamos entender. Aquele que tem comunhão com Deus, ele não anda em trevas. Observa que o pecado separa o homem de Deus. E comunhão significa participação em comum. Aquele que deixa de participar das coisas de Deus, das coisas espirituais, que não tem uma participação em comum, ele não está em comunhão. E aquele que está em comunhão, ele está na luz. Ele tem visão das coisas espirituais. Ele compreende as coisas de Deus. Ele entende a palavra de Deus. Ele sabe a postura do cristão. Ele sabe qual deve ser a sua maneira de falar, de andar, de vestir, de agir, porque ele está em comunhão com Deus. Mas aquele que diz que está em comunhão e está em trevas, não tem a visão clara da palavra, está mentindo. Não está praticando a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, versículo 7, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então observa que o pecado separa o homem de Deus, mas quando nós buscamos a comunhão com Deus, e como alcançamos? Andando na luz. O salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como que nós podemos andar na luz? Através da obediência à palavra de Deus. A palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que nos ilumina, que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra como vencer o pecado, como deixar os males, como viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Então diz aqui, se andarmos na luz, como Ele na luz está. E qual a prova que nós andamos na luz? Temos comunhão uns com os outros. Não é comunhão com o pecado, não é concordar com o erro, não é aceitar a pessoa como ela é, vivendo de forma desordenada. Comunhão uns com os outros é comunhão com o corpo de Cristo. Saber que cada um, apesar das seus dons diferentes, da sua maneira, do trabalho diferente que o Senhor tem, porque os membros do corpo são diferentes um do outro, mas todos têm o mesmo DNA, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo chamado de forma espiritual. Então nós temos comunhão uns com os outros, a participação. E quando isto ocorre, nós recebemos a purificação do nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que se fez homem e como homem foi chamado de filho, porque era o corpo que foi imolado por mim, por você no Calvário. Então, uma vez destituído, separado de Deus, destituído da glória de Deus, para poder retornar a ter comunhão com Deus, a fazer parte da glória de Deus, precisamos ser purificados. O caminho é a purificação. E para alcançar a purificação, precisamos ter comunhão, andar na luz. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta. Então é simples o caminho. É deixar todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira cristã, que impede a nossa comunhão com Deus, que impede a nossa constância na presença de Deus. Quantos que às vezes deixam de participar por coisas tão pequenas? E eu gostaria que você refletisse comigo, pensasse um pouco. Se alguma coisa te impede de estar na presença de Deus, de ter participação, quem está em primeiro lugar na tua vida? Deus ou aquilo que está te impedindo? Quem você está colocando em primeiro lugar? Tem coisas, irmãos, que não é pecado, mas se torna um embaraço. Por exemplo, celular é pecado? Nós fazemos aqui a transmissão pelo celular. Então, o celular é pecado? Você usa para se comunicar com alguém, para falar das maravilhas, para contar as bênçãos, para pedir oração. Um meio de comunicação é pecado? Não. Mas se você usa o celular para pornografia, se você usa o celular para ver aquilo que não convém para o cristão, para falar da vida alheia, se você usa o celular para prejudicar os outros, se tornou um prejuízo. E aquilo, as tuas ações, pode se tornar um pecado. Porque esse não é ensinamento bíblico. Mas eu não uso o celular para nada disso. Só que eu fico no celular o dia todo, eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não examino, mas eu tenho o meu tempo para as redes sociais, para a comunicação, tiro o meu tempo para ver as notícias, para ver tantas as coisas no celular, mas eu não medito na palavra de Deus. Então, a partir do momento que tirou o teu tempo das coisas espirituais, se tornou um embaraço. Então é pecado? Não, mas se tornou um embaraço. E quantas coisas, quantos que estão presos a programas, a televisão, a filmes, a tantas coisas, e deixam de buscar ao Senhor, deixam de orar, deixam de consagrar a vida, deixam de cultuar. Hoje é dia de culto, mas tem um filme que eu quero assistir, mas lá eu vou aproveitar para descansar, para repousar, para assistir alguma coisa, e aquilo é tão interessante. E essas coisas vão se tornando embaraço e vai te distanciando da presença de Deus, porque você deixa de ter comunhão, porque comunhão é participação em comum. E a palavra do Senhor diz aqui: deixemos todo embaraço. Aquilo te embaraça, te atrapalha. Deixa. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Quantas vezes somos bombardeados por gírias, por linguajar que não é o linguajar cristão. Muitas vezes a nossa mente quer entrar por pensamentos que não condiz com a vida cristã. A nossa conduta parece ser cercada por tantas coisas que não é o caminho do cristão. Às vezes, até o nosso círculo de amizades, de convívio, nós temos que ter cuidado, porque o salmista, no Salmo 1, chama a nossa atenção aqui. Os Salmos, no capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, às vezes, nós compartilhamos, nós curtimos, nós divulgamos tanta propaganda, tantos vídeos,
E quanto daquilo que nós utilizamos ou que nós compartilhamos trata das coisas espirituais? Vivemos focados muitas vezes no trabalho material, na vida secular, preocupados, ansiosos pelo pão que perece, vivemos pelo pão que perece e esquecemos do pão que permanece. E o pecado vai rodeando, rodeando. E se nós deixarmos de vigiar, o pecado toma conta da nossa vida. Porque o homem, lá no princípio, ele pecou. E o pecado então começa a fazer parte do ser humano, do DNA do ser humano ali no seu natural. Já começa a ser através das nossas formas, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, do olhar, da malícia, da vaidade, vai tomando conta, aquilo vai despertando a atenção do ser humano. Mas quando o homem, a mulher está em comunhão com Deus, é cheio do Espírito Santo, busca a graça de Deus, reveste do Espírito de Deus, ele permanece fiel e o pecado não tem domínio sobre ele. O pecado não consegue dominar o cristão quando ele está cheio do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 6, no versículo 1, nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui. O que nós vamos dizer a respeito disso? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça de Deus seja abundante na nossa vida, para que possamos ser cheios do poder, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos estar em comunhão com Deus. Vamos permanecer no pecado? E responde no versículo 2: de modo nenhum. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ter comunhão com Deus, não pode permanecer no pecado, de modo nenhum. Ou não sabeis, diz aqui, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se morremos para o pecado, se fomos separados, deixamos o pecado para viver em santidade, como vamos viver ainda no pecado? Aquele que vive na prática do pecado porque não está vivendo em santidade. E o versículo 3, aqui de Romanos capítulo 6, diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Então aquele que nasceu com Cristo é vida nova. O pecado, a vaidade, o engano, o orgulho, a soberba, todas essas coisas ficam de lado. O pecado não tem poder mais sobre aquele que nasceu de novo. Só passa a ter poder se ele ir buscar. Se ele deixar entrar em si o pecado, se ele se esvaziar do Espírito de Deus, se ele não se encher da graça do Senhor, se ele ficar vazio de Deus, então vazio, o pecado entra. Como se você pegar um vaso, por mais bonito que ele seja, e colocar num canto da sua casa e deixar lá. Vai começar a cair sujeira, cair poeira, alguma coisa que você não tem utilidade, você não sabe onde colocar, coloca lá dentro e vai enchendo de tanta tranqueira. E aquele vaso que olha assim por fora parece bonito, mas por dentro não há beleza alguma. Porque não tem nada ali de útil, nada, aquilo que se aproveita está cheio de sujeira, porque ficou vazio. Mas se você colocar uma planta bonita, se você cuidar ali e preencher aquele vaso, ele vai ter tanto a beleza exterior quanto interior. Então o cristão nunca pode ficar vazio do Espírito de Deus se ele quiser permanecer firme. Mas se ele deixa de ter comunhão, ele começa a andar em trevas, não vê mais a luz do Senhor, e aí nada mais é pecado, não tem mais problema.
E a vaidade, o engano vai tomando conta e ele vai cada dia se distanciando e perde a comunhão com Deus, fica separado de Cristo. Mas nós devemos andar em novidade de vida. É vida nova a cada dia, é vida transformada, é vida renovada, é buscando a cada dia o fervor do Espírito. Porque o pecado nos separa de Deus, mas a graça do Senhor Jesus nos chama para a santidade e a santidade nos une a Cristo. Então nós, amados, que possamos a cada dia estar alicerçados na palavra do Senhor Jesus, firmados nele, vivendo a cada dia em santidade, buscando a palavra do Senhor, para que não sejamos desprezados ou rejeitados ou não estejamos distantes do Senhor, afastados de Cristo, perdendo a nossa comunhão com Ele, mas que possamos a cada dia estar firmados na palavra do Senhor Jesus e que nós possamos viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E qual o limite para que nós possamos nos santificar? O apóstolo Pedro escreve: sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, que nós possamos viver nesta santidade de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando e que a palavra de Deus possa edificar a cada dia a nossa vida e que cada um reflita, como acabamos de citar a palavra do Senhor, é o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, né? Falamos de Deus, na presença de Deus, temos que falar segundo a Escritura. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que acabamos de citar agora. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o caráter do verdadeiro cristão. Vamos orar, vamos falar com Deus. E que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que cada um possa analisar como nós temos vivido. Estamos de fato em comunhão com Deus ou apenas fazemos parte de uma comunidade? Está orando, por favor, irmão Ivan Sanches, ali da cidade de Novo Horizonte, está orando a favor dele, da igreja, do Senhor ali, que Deus possa continuar abençoando, né? Está aguardando da aposentadoria que ainda não saiu. Vamos estar orando que o Senhor coloque as mãos e possa abrir as portas. Orando a favor dos familiares, a Dona Sônia ali de Catanduva, né? Dona Maria Nazaré, o Marcos Antônio, a Ana Clara. Vamos estar orando por essas vidas, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. Continuar orando também a favor do irmão Leandro, que o Senhor Jesus possa abrir as portas do trabalho para ele, ajudando no sustento da família. E os demais pedidos que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, pela tua palavra, por esses momentos que passamos, meu Deus, falando, meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, continue conosco e dai-nos, Senhor, a tua direção. A cada dia, Senhor, ajuda-nos a viver segundo o teu evangelho. Abençoa aquele que está indeciso, aquele que ouviu a tua palavra, mas acha dificuldade em servir a ti.
Senhor Jesus, abre o entendimento, abre as portas de graça, de força, para que possa tomar uma decisão firme. Aquele que ainda não tomou a decisão de receber o teu nome, de estar na tua presença, aquele que ouviu a tua palavra, mas tem oscilado os seus pensamentos. Senhor Jesus, ajuda, fortalece e ilumina, Senhor, os passos. Ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada lar, a cada um que tem pedido as orações. Senhor, esses nomes aqui citados, meu Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Os demais que têm pedido através dos grupos, Senhor, meu Deus, abençoa, estenda as tuas mãos e ajuda, abre as portas, Senhor. Aqueles que pelo Facebook vão pedindo as orações também, cada nome, Senhor, ali colocado. Ó Deus, o Senhor conhece a todos, meu Senhor. E eu te peço pela tua misericórdia, alcança. Abençoa, Senhor Jesus, dai-nos uma noite de paz e descanso, Senhor, guarda, livra de todo mal, ó Deus, e guia os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos pela participação, os irmãos que têm divulgado, compartilhado. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar. E alguma dúvida com relação à palavra de Deus, nós estamos à disposição. Mande a sua pergunta e, na medida do possível, estaremos respondendo. Também convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a cada um que dedicou o seu tempo, que se esforçou em participar conosco. Que Deus dê a todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas suas santas e poderosas mãos. Amém.